Quem é Jesus para você? Quero ler um texto junto contigo. No livro de 2 Timóteo 2, 5 ao 7. O texto vai estar aqui também projetado para nós. Esse texto nos apresenta algumas informações sobre quem é Jesus para nós. Aguardar um minuto para quem está abrindo aí o livro ou o celular. Encontraram? Aparece ali também, você pode acompanhar. Diz assim, 2 Timóteo 2, 5 ao 7. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Vou ler novamente. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Esse texto nos traz algumas afirmativas aqui que eu queria meditar com vocês nessa manhã. Algumas afirmativas sobre quem é Deus para mim, quem é Jesus. A primeira afirmativa que a gente vê aqui, pode passar, é algo que é muito conhecido, pode passar mais um, é algo muito conhecido por todos e a gente fala isso constantemente, a gente ouve as pessoas falarem isso constantemente, que Deus é um só. Deus é um só. Quantas vezes a gente vai falar de Jesus, vai falar com alguém, né, sobre fé, sobre espiritualidade, ou sobre igreja, e é normal você ouvir isso, mas Deus é um só, né? Se você pensa assim, pode ir passando, viu? Um só. Se você pensa assim, eu vou dizer para você, parabéns, você pensa igual a Bíblia, tá certo, Deus é um só. A gente acabou de ler o texto, não é verdade? Há um só Deus, Deus é um só. Isso é uma verdade, e ainda bem que as pessoas estão dizendo isso o tempo todo. Às vezes a gente vai falar de Cristo, vai falar do Evangelho, vai falar de igreja, e a gente ouve essa afirmativa, Deus é um só. E é uma grande verdade isso. Se você pensa assim, parabéns, é um grande passo para nós. Já estamos a um passo da vitória. Agora, se a gente é do tipo, sou ateu graças a Deus, aí a solução para nós é arriscar toda a vida, é pagar para ver. Para o ateu, graças a Deus, tem que pagar para ver. E esperar o fim, no que vai dar, é arriscar tendo todas as evidências do lado contrário, da existência de um Deus criador, da existência desse Deus criador de todo o universo. Se a gente escolhe a alternativa de ateu, graças a Deus, nós vamos pagar para ver, pagar com a vida. Esperar para chegar lá na frente e olhar para trás e ver o que vai dar. É mais ou menos a criança, quando está no útero da mãe, esperar para ver o que vai sair lá fora. Existe vida depois do parto? Tem que esperar para sair para ver o que vai acontecer. E aí, na hora que sai, a gente tem surpresas. Do tipo ateu, graças a Deus, é assim. Mas se você não é desses, vamos continuar olhando então aqui. A afirmativa Deus é um só, nos traz aqui uma informação importante, que também as pessoas falam isso constantemente. Todo mundo é criatura de Deus, não é verdade? Todo mundo, aí o pessoal usa o termo filho de Deus. Mas essa afirmativa, se Deus é um só, obviamente, todas as criaturas são de Deus, correto, gente? Porque se há um só Deus, há um só Criador, tudo tem que ter sido criado por Ele, é lógico isso. Então todas as criaturas vêm de Deus. Deus é um só, logo todos são criados por Deus. No entanto, essa afirmativa de Deus é um só não significa que todos são filhos de Deus. É diferente ser criatura e ser filho de Deus. E vou dar um exemplo para você que eu gosto. Você pode ser filho biológico de alguém e pode não conviver
com essa pessoa, pode não ter relacionamento. Como bem diz, pai é quem cuida. É relacionamento. Ser família é relacionamento. Então nós podemos ser sim criados por Deus, vamos dizer entre aspas, biologicamente, mas não sermos filhos de Deus, porque não nos relacionamos, não somos cuidados por Deus, não obedecemos a esse Deus, não temos um relacionamento com esse Deus. Então a gente não pode dizer que Deus é um só, logo todos são filhos de Deus. Não, é verdade, Deus é um só, todos são criaturas de Deus, mas essa afirmativa que Deus é um só não significa que todos nós somos e estamos vivendo como filhos de Deus. Deus é um só. Essa afirmativa nos traz mais uma informação que as pessoas usam também constantemente. Todas as religiões estão buscando a Deus. Sabia que isso é uma verdade? Não se escandalize. Todas as religiões estão buscando a Deus. Porque a religião é uma expressão da nossa espiritualidade, da nossa busca de Deus. Então todas as religiões, mesmo aquelas que você acha esquisita, eles estão buscando esse Criador. Isso é fantástico. A gente olha para o índio, né? Mesmo não civilizado, que não tem contato com nenhuma outra cultura, que está lá no meio da mata, ele está buscando o Criador, ele está buscando um contato com a divindade. Gente, isso é uma prova, né? Da existência de Deus, dessa nossa necessidade de Deus em nossa vida. Onde há um ser humano, há essa busca pelo Criador, há essa busca por um contato com o divino. Em Eclesiastes diz que Deus colocou em nós o anseio pela eternidade. Por isso que a gente vive aqui, a gente pode ter tudo, que a gente não fica completo, porque nos falta algo que nós fomos criados para ser. Então, quando a Bíblia afirma que Deus é um só, significa que todas as religiões estão buscando a Deus. Isso é uma verdade. No entanto, não significa que todas essas religiões são iguais ou me levarão a Deus. Certo? Todas estão buscando a Deus, mas não significa que toda forma de espiritualidade está verdadeiramente no caminho certo. Então, se a gente afirma que todas as religiões são iguais, são mesmo, mas nem todos estão ensinando o caminho certo de Deus. E como saber isso? Também não sei, vamos tentar descobrir hoje. Deus é um só, mas isso não significa que todos são filhos de Deus, e nem significa que todas as nossas religiosidades estão nos levando a Deus. Se brincar, parece que as religiões estão levando as pessoas para mais distante de Deus. Deus é um só. Vou fazer algumas perguntas para você, tentando então enxergar essa existência de Deus, essa realidade de Deus em nossa vida. A primeira pergunta é, pode passar, você nasceu de pai e mãe? Todo mundo aqui? De um homem e de uma mulher? Certeza absoluta? Tem algum cientista aí, alguém que faz pesquisa? Por favor, anote isso, porque isso é uma pesquisa importante. Todo mundo aqui nasceu de homem e de mulher, certeza absoluta. Ninguém nasceu, sei lá, de uma outra relação. Quem sabe do amor entre a mulher e o cachorrinho ali não está aparecendo, né? Tem tantas outras formas de expressão aí de amor. Todo mundo que está aqui nasceu de um homem e de uma mulher. Você tem certeza que foi essa a sua origem? Interessante. Passa mais um. O corpo humano, nós temos certeza de onde vem, mas a alma eterna, a gente questiona, a gente não tem certeza de onde veio a nossa alma eterna. Quem sabe veio do nada, veio de uma explosão, quem sabe nem somos eternos, vamos morrer e acabou. É interessante, gente. O corpo físico, nós temos plena certeza. Ninguém disse que veio de uma relação. Não foi a cegonha que trouxe, não veio de uma relação com nada. Não, foi pai e mãe que me fez. E a alma eterna?
Não existe um Criador, eu vim do nada. Eu vim por acaso, surgi aqui por acaso. Interessante, né? O corpo humano parece que a gente valoriza muito mais, a gente atribui um significado, mas quando se pensa na vida eterna, na alma eterna, nesse ser vivente que somos eternos, a gente não encontra os significados. Uma outra perguntinha para você relacionada, pode passar? Você recebe então, você foi criado por pai e mãe, como você diz, aí seu pai e sua mãe te educou com todo esforço, com todo cuidado, fez esse rapaz, essa moça bonita que você é, e aí te deu toda a educação. Você é uma pessoa muito educada, não é? Fala a verdade. Te deu toda essa educação, todo esse carinho, aí você resolve pensar assim, mas meu pai e minha mãe não sabem tanto assim, eu vou experimentar algumas coisas diferentes. Aí você começa com algumas amizades estranhas, sei lá, vou dar um exemplo, começa a praticar roubo, tráfico, e de repente um dia vem a polícia lá, te pega, aí você vai preso, aí você está na cadeia, de repente lá naquelas brigas de cadeia, vem uma faca para lá, uma faca para cá, você morre, e assim vai a sua história. Um rapaz educado, bem criado, que escolheu o caminho errado, foi parar na cadeia e na morte. Você diria que a culpa, se é que a gente pode chamar assim de culpa, você atribuiria a responsabilidade pelo destino dessa pessoa que foi parar na cadeia, na morte, aos pais dela que tanto esforçaram na educação, ou a ele próprio? Pensou aí? Você atribui aos pais ou à própria pessoa? Provavelmente você está pensando aí, foi dele, né? Porque os pais esforçaram. Agora, quando a gente fala do Criador eterno, passa mais um, que a gente diz que Deus nos criou perfeitos. Sabia disso? Livres. Não existia em nós, na origem, né, no original, não existia em nós esses sentimentos que a gente tem, que são tão conflitantes, que às vezes a gente está feliz, outra hora a gente está tão triste, uma hora a gente quer morrer, outra hora quer matar o outro. Isso é mais comum, né? A gente sente raiva do outro, mente. Esse tipo de atitude, de sentimento não existia em nós. Eu nem sei como é que é, porque não dá para imaginar, porque não passava essas coisas. O mal não existia, você era perfeito, livre. Aí a gente resolve então optar em praticar algo diferente do que o Senhor diz para praticar. E aí depois que a gente pratica, é como um vírus no computador, né? Você abriu aquele negócio que não era para abrir, clicou no OK, pronto, entrou. Aí mexe em todo o sistema. Quando a gente fala assim de Adão e Eva, a pessoa fala, não, o que eu tenho a ver lá com aquele casal? Mas não precisa ir lá para aquele casal. Pensa na sua vida, você tem quantos anos? Até hoje você já cometeu algum erro? Se já cometeu, você está no padrão de Adão e Eva. Somos todos iguais. O Pai nos criou perfeito, nos fez perfeito, e nós optamos em praticar o mal. E aí a gente ainda quer dizer, mas Deus sabia, não foi Deus que fez isso. Ele já fez assim. Tem gente que acha que Deus já fez o ser humano para ele pecar. Ele quer atribuir a culpa, a responsabilidade a Deus, e não a sua própria escolha. Uma outra perguntinha relacionada à nossa criação. Então, seu pai te ama, te criou com toda a educação. Você foi lá preso, ele vai lá e paga a fiança, ele vai lá, se coloca no lugar, ele manda você sair, ele fica preso no seu lugar, ele faz de tudo. E mesmo assim você diz, sai daqui, seu velho. Eu prefiro morrer nessa cadeia do que ter o seu amor. Eu prefiro ficar mofando dentro dessa cadeia do que ter o seu me relacionar contigo, do que voltar para a sua casa. Sai daqui. Mas essa pessoa não pode dizer que ela não é filha dessa pessoa. O DNA prova, a carinha, né, prova. Ele pode rejeitar o relacionamento, não querer a convivência, mas ele não tem como negar que ele tem um pai, que ele tem uma origem. Da mesma forma, eu posso dizer
para nós nessa manhã, que nós podemos continuar rejeitando o amor de Deus, continuar rejeitando a ideia de Deus, a ideia de um Jesus, a ideia de um Deus só, de um Deus Criador, que esse Deus tem um plano para a nossa vida. Nós podemos continuar rejeitando em não querer viver como Ele quer que a gente viva, em não querer ter um casamento, em não querer ser um profissional, em não querer ser um cristão, em não querer seguir Jesus como Ele quer que a gente faça. Mas a gente não pode rejeitar a ideia de que Ele nos amou, de que Ele nos criou, e de que Ele nos amou e continua nos amando e continua insistindo para que nós vivamos o seu amor. Eu posso rejeitar a salvação, posso rejeitar o amor dele pela minha vida, mas eu não posso ignorar o fato de que minha vida tem mais sentido do que trabalhar, comer, dormir. Minha vida tem mais sentido do que isso que eu estou vivendo. Deus tem um plano para a minha vida. Ele morreu por mim. O sacrifício dele foi feito por mim. Aí você diz assim, tudo bem, estou entendendo esse negócio de Deus, mas a Bíblia, nem os originais a gente tem. Sabia disso? Eu entendo Deus, tá bom, mas a Bíblia não dá. Ô Léo, foi homens que fizeram. Aí eu quero te dar um exemplo só. Passa aí. Você lê filosofia grega, né? Tão importante para a nossa sociedade. Muito importante. Agora, olha a comparação que temos aqui do tempo que aqueles filósofos, pensadores que tanto contribuíram para a nossa sociedade, o tempo da fala deles e do manuscrito mais recente que temos. Por exemplo, os dois filósofos ali em cima, o Eurípides e Aristóteles, 1600 anos, o tempo onde ele falou, para o tempo do manuscrito mais antigo. Sófocles, Aristóteles, 1400 anos. Esses documentos são estudados na universidade e são aceitos. Mas os originais, os mais recentes, olha o intervalo que ele tem da época que a pessoa viveu e falou para a época que o manuscrito mais recente existe. Demóstenes, 1200 anos. Platão, grande filósofo, 1300 anos, o manuscrito mais recente que se encontraram dele. O Novo Testamento, na média de 100 anos, a 40 a 100 anos, porque foi descoberto partes de documentos da comunidade de Qumran, que é antes do ano 100 de Cristo, depois de Cristo. O peso, gente, deveria ser igual. Porque quando a gente atribui um documento filosófico, a gente não pensa na época dos originais. Mas quando a gente quer falar da Bíblia, porque a gente nem viu Cristo. Mas então por que a gente continua estudando outros? Então, por que o peso não é igual? E tem um detalhe sobre Platão. Quantos manuscritos existem sobre Platão? 7. Do Novo Testamento, da Bíblia, tem aproximadamente de partes e de todo, obviamente, né? Não são todos a Bíblia completa, mas existem manuscritos, aproximadamente 25.000 manuscritos, documentos já encontrados de Platão, 7 mais. Percebe como a gente dá valores diferentes? Deus é um só, Deus é real. Pela nossa prova, pela nossa vida, você disse que você veio de pai e mãe, seu corpo humano e sua alma eterna veio de onde? A gente vê no dia a dia a prova desse Deus, a prova desse amor por Deus. E as pessoas dizem isso constantemente: Deus é um só. E não fica irritado com elas, é verdade, você está certa, Deus é um só. Mas isso não significa que todos nós somos filhos de Deus. Só que tem outra afirmativa que a Bíblia traz, nesse texto que a gente leu de 2 Timóteo 2, 5 a 7, e essa não é falada muito, essa não é propagada. Deus é um só, mas tem um detalhe: o mediador também é um só. Deus é um só, mas observe,
o mediador também é um só. Isso aqui é forte para nós. Quem sabe aqui está o grande problema nosso, como seres humanos. Porque a gente entende que Deus é um só, mas parece que nós não temos entendido que o mediador entre seres humanos e Deus é um só. E o texto diz assim, um só mediador, caminho, intermédio, meio entre Deus, que é o nosso destino, e os homens. Nós temos feito tantas coisas como mediadores. Vamos chamar o Arnaldo aqui sobre as regras. Se o mediador é um só, Arnaldo pergunta ao Galvão Bueno, qual é a regra? O Arnaldo diz assim, a regra é clara. Se o mediador é um só, Arnaldo, pode então, passa um. Mas pode então as religiões serem mediadoras entre nós e Deus, gente? Estão entendendo? Se o mediador é um só, pergunta para o Arnaldo sobre a regra. Pode as religiões nos levar a Deus? Não está roubando o lugar do mediador? É um só mediador. A regra é clara. As religiões, as religiosidades humanas, sejam elas certas ou erradas, elas não podem me intermediar ao Senhor Criador da minha vida. A regra é clara, passa mais um. Pode então as caridades, nossa, mas essa pessoa é boa. Quantas vezes a gente ouve isso? Olha o bem que essa pessoa tem feito. Querido, o mediador entre os homens e Deus é um só. A minha caridade, a caridade das pessoas não podem nos levar a Deus. A regra é clara, Arnaldo. Mais um. Pode então a minha moral, olha, tudo bem, as religiões não, as caridades não, mas eu sou uma pessoa certa. Como que Deus não vai me aceitar? Como que Deus não vai querer como filho? Querido, olha a afirmativa. Nós temos aqui duas afirmativas. Uma é que Deus é um só, e nós falamos isso e concordamos com isso. Mas em segundo lugar, a Escritura diz que o mediador também é um só. A minha moral, você pode ser a pessoa mais correta desse mundo, que a sua moral não pode te levar a Deus. Não é um meio para você chegar a Deus. Arnaldo, explica para nós então, pode a fé dos pais me levar a Deus? Olha, eu não sou uma pessoa muito boa, mas meu pai e minha mãe são santos homens. Vão para a igreja todo dia, faz de tudo, estão lá servindo, e eu estou grudadinho no pé deles. Amarrei uma cordinha aqui, se eles entrarem no céu, eu vou junto, eu vou para a glória também com ele. A regra é clara, o mediador é um só. Então a fé dos pais também não pode mediar, não pode me levar ao Senhor. Mais um. Não, mas isso pode, não pode? Ser membro de uma igreja, olha só. E não é qualquer igreja, você é membro da Filadélfia. Não, fala a verdade, pode intermediar? A regra é clara, Galvão Bueno. Não pode. Há um só mediador. Ser membro de igreja não me leva a Deus também. Mais um detalhe para a gente finalizar então. Essa tem que poder a vontade de Deus. Já viu quantas vezes as pessoas falam, Deus é bom? Parece que por trás está dizendo assim, no fim das contas, Deus vai dar um jeitinho para mim. Deus é brasileiro. Ele vai dar um jeito para que eu entre. Então já inventamos o purgatório, vamos inventando algumas coisas para que a gente entre. Mas qual é a regra, gente? O mediador também é um? A regra é clara. Só perguntar para o Arnaldo. Então, quem é esse mediador? Passa mais um. O texto que a gente leu diz: o homem Jesus Cristo. Há um só mediador, e esse mediador é o homem Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o homem. E é interessante a Escritura trazer para nós o homem Jesus Cristo. Porque você está dizendo que esse Jesus Cristo, o homem, está querendo dizer que antes de ser homem, ele era alguma coisa. E não é nada disso que a gente vê hoje em dia, você pode ficar tranquilo.
de ser homem, tem dois textos que eu quero colocar ali, que a gente não vai conseguir ler, eu acredito. João 17,5 diz assim, olha, vou explicar lendo esse texto. E agora, Pai, o próprio Jesus falando, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quando a Bíblia está dizendo Jesus Cristo, o homem, está querendo dizer que esse homem, antes de ser homem, ser humano, a palavra homem aqui nesse sentido, antes de ser ser humano, ele era alguma coisa. E ele próprio diz, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes do mundo existir, esse Jesus Cristo, agora ser humano, ele já existia. Esse é o mediador. Um outro texto, que está em Filipenses 2, 6 e 7, diz assim, ó, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, quando a Bíblia está nos trazendo que o mediador é Jesus Cristo, o homem, o ser humano, ela quer dizer que antes de ser humano, ele já era Deus. Mais alguma afirmação sobre esse homem Jesus Cristo? Ele teve um nascimento virginal. O que significa isso? Que ele não nasceu como eu e você, de papai e mamãe. Ele teve um nascimento milagroso, virginal. Eu quero ler os textos aqui, em Lucas 1, 35 e 38, vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Quem será chamado santo? O que há de nascer, não quem vai gerar. Correto? E aqui está falando para a nossa irmã Maria. Continua, aí o 38 diz assim, ó, respondeu Maria. Se a gente seguisse o exemplo de Maria, o Brasil gosta tanto de Maria, devia seguir o exemplo dela. Olha o que é que ela respondeu. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Pronto, siga o exemplo dessa mulher. Esse Jesus, o homem, ele nasceu de nascimento virginal, de um milagre, do Espírito Santo. Alguns dizem que foi primeira barriga de aluguel. Eu não gosto muito desse termo, eu acho estranho. Mas, de fato, Deus mostrou já desde o início com Jesus Cristo que Ele queria usar o ser humano. Ele poderia ter feito Cristo nascer de um milagre? Simplesmente poderia. Mas há um sentido. Por que Ele tem que trazer a raiz humana nisso? Por que Ele tinha que nascer também do ser humano e, ao mesmo tempo, não poderia nascer de homem e mulher? Por que o nascimento dele foi virginal? Porque se ele nascesse de homem e de mulher, ele seria como nós, pecadores. Ele herdaria o mesmo pecado que nós herdamos. Mas ao mesmo tempo, ele precisaria nascer de ser humano. Poderia ser você, Benedita, a Maria da história. Poderia ser qualquer servo de Deus. Santo é quem haveria de nascer. Agora eu pergunto para você, tudo bem, mas por que tinha que ser Deus? Pode passar. Por que tinha que ser Deus? Fala um ser humano aí que você conhece na história, uma pessoa de Deus. Você não vale, você já sei que você já é, mas assim, alguém na história, tipo Buda, teve uma pessoa importante, não é? Grande ser humano. Ou não é? Maria, uma pessoa importante na história. Fala alguém aí. Grande homem, não é verdade? Na história. Fala mais alguém, gente. Vamos, acordem. Apóstolo Paulo, grande homem, não é verdade? Fala mais alguém. Madre Teresa de Calcutá, gente, essa mulher fez por nós todos. Grande mulher. Fala mais alguém. Rápido. Hã? Lutero, olha que grande homem. Por que Deus não usou nenhum deles para nos salvar? Por que tinha que ser Deus? Sabe esses homens que nós estamos falando? Todos eles
grandes homens, mas homens pecadores. E aqui cabe uma pergunta para você: quem é seu Salvador? Quando eu estava meditando nisso, essa frase, quem sabe, foi a mais marcante no meu coração. Quem é seu Salvador? Seu Salvador é Gandhi? É o apóstolo Paulo? É Maria? É Buda? É aquele artista gospel que a gente faz fila para ver a sua apresentação? É aquele milagreiro, homem de Deus? Quem é o seu Salvador? É um homem igual você e eu? É o pastor Léo? Pobre alma. Quem é seu Salvador? Percebe, gente? Há um só mediador. Quem é o nosso Salvador? Pode passar mais um? Aí você pode perguntar assim, as pessoas perguntam isso constantemente, tudo bem, mas se ele era Deus, por que ele não fez um milagre? Tá? Perdoou, pronto. Olha, eu vou perdoar a humanidade, pronto, está perdoado. A gente confunde perdão, né, com anistia. Pagou. Perdão tem preço, sabia? Quem aqui já precisou perdoar alguém? E tem pessoas que têm mais dificuldade, ou é mais séria nisso, né? Perdoar dói. Perdoar é difícil, gente. Perdoar não é fácil. Perdão tem preço. E no caso aqui, tem o preço do próprio Deus. Se Ele quisesse te resgatar, se Ele quisesse te perdoar e me perdoar, Ele teria que pagar o preço. Alguém precisava ser mediador. E não poderia ser um ser humano. Por quê? Todos os seres humanos são pecadores. Mas também não poderia ser somente Deus fazer um milagre, porque precisava pagar o preço. Por isso que ele nasceu de uma virgem. Depois Maria teve a sua vida normal, a gente nem lê o texto. Ela teve filhos, ela teve a sua vida como qualquer mulher. E o que esse mediador, esse homem Jesus Cristo fez? O texto que nós lemos no início, ele fala mais uma informação para nós. O homem Jesus Cristo se entregou como resgate por todos. Essa informação está lá no texto. O homem Jesus Cristo se entregou. Quando diz que ele entregou, está dizendo que ele pagou uma punição. Que a punição foi tirada. A fiança foi paga por eu e por você. Ele se entregou por nós. E quando diz que é o resgate, ele se entregou como resgate, significa que nós estávamos presos. Tínhamos uma culpa que precisava ser paga, uma fiança que precisava ser paga, e ainda estávamos presos. Ele se tornou esse resgate, ele abriu a cela. O homem Jesus Cristo, esse único mediador, ele pagou e ele entrou no nosso lugar. E ele diz: a cela está aberta, Paulinho, pode sair. Volte para a casa do seu pai. Volte para o seu Deus, que é um só. O único meio da gente voltar a Deus, o único meio da gente viver em Deus, o mediador, o homem Jesus Cristo. Gente, eu quero dizer para você que você cometeu um grande erro hoje, e eu também. Sabia? Nós cometemos um grave erro hoje em ter vindo aqui. Era melhor não ter ouvido essa informação. Sabe por quê? Eu acho que dá para a gente ler juntas ali, 1, 2, 3. Saber quem é Jesus me leva a repensar seriamente sobre minha vida e quem é meu Salvador. O ser humano já é indesculpável só por ver a natureza, por ver todo o universo, diz lá em Romanos. Mas a gente tem ouvido desse Jesus. A gente está entendendo hoje que o mediador é um só também. Assim como há um só Deus, há também um só mediador. Só que agora tem um problema.
Saber quem é Jesus é diferente de saber quem é um filósofo, quem é uma pessoa conhecida, famosa. Talvez a gente não questiona tanto a falta dos manuscritos da filosofia, por exemplo, porque o que vai mudar? Se Platão falou aquilo ou não falou, vai mexer com a tua vida em quê? Agora, se Jesus falou o que falou, se a Bíblia é isso que está escrita, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Passa mais um. Você pode sair daqui nessa manhã e dizer assim: continua, não existe criador nenhum, sou ateu, graças a Deus. Pode ser sua decisão, a decisão é sua, mas você vai pagar para ver. Você pode sair daqui nessa manhã também: eu vou continuar seguindo a minha religiosidade, deixa no meu canto, sou membro daquela igreja, pratico isso, pratico aquilo, estou no meu cantinho, vivo do meu jeito, da minha forma, vou quando dá, enfim, eu estou vivendo do meu jeito, deixa eu viver a minha religiosidade. Mas ou nós saímos daqui nessa manhã entendendo que Cristo, Jesus Cristo, o homem, é o meu Salvador. Amém. Se Ele é o meu Salvador, a minha vida não pode ser a mesma. A minha vida não pode ser a mesma. Eu não posso ser um homem como eu sempre fui. Eu não posso ser o que eu fui ontem mais. Se Cristo é o meu Salvador, eu não posso achar que eu vivo a minha religiosidade do meu jeito. Eu não posso achar que eu sou dono da minha agenda. Eu não posso achar que eu vou planejando a minha vida e vou seguindo da minha forma. Eu não posso achar que eu posso namorar do meu jeito. Eu não posso achar que eu posso viver um casamento do meu jeito. Eu não posso achar que eu vivo a vida profissional do meu jeito. Pois eu tenho agora um Salvador. E Ele sendo o meu Salvador, eu dei a Ele o direito. Assim como Ele me deu o direito de viver novamente, eu dei a Ele o direito de ser o dono da minha vida. A consequência do pecado é a morte, a separação. E essa separação ela acontece de três formas. A morte física, que a gente conhece muito bem, e a gente não gosta dela, não é verdade? Tem alguém aqui que gosta? Mas tem também a morte espiritual. Essa é meio invisível, a gente não percebe. Ela se camufla no meio da religiosidade ou do conhecimento, e a gente acha que a gente está em Deus, mas não está, porque Deus é um só, e o mediador também é um. É só em Jesus Cristo que eu posso estar em Deus. E se eu estou em Jesus Cristo, a minha vida é Ele que escreve. Mas tem uma terceira parte na separação que é a pior. A física, a espiritual e a eterna. Você disse que você é criado de pai e mãe. E eu falei, assim como você fala que você é criado de pai e mãe, você também tem uma alma eterna, um Criador. Vai morrer esse corpo físico, essa casinha física, tão fraca. A gente acha ela muito bonita, mas tem uma outra muito mais bonita e muito mais gloriosa. Essa não vai ter choro, essa não vai ter dor, essa não vai ter inveja. E aqui, se nós não nos voltarmos ao mediador, a gente vai continuar vivendo separado de Deus eternamente. Vamos orar? Fechar os nossos olhos.